Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos na nossa 8ª aula de História, usando os conteúdos do terceiro bimestre. Essa aula vai encerrar o assunto que começamos na aula anterior. Vamos terminar de falar das consequências das bandeiras. Lembrem-se que as bandeiras é um movimento realizado pelos bandeirantes rumo ao interior do Brasil, com a intenção de colonizar, de criar novas cidades para que essas cidades tenham populações e também para encontrar minério, encontrar metais preciosos. Vamos falar nessa aula também, para encerrar, da relação entre bandeirantes e jesuítas. Vamos lá? Então a gente começa falando das consequências das bandeiras para os indígenas. Esse conteúdo também está lá na página 229 da apostila. Eu achei muito interessante essa imagem lá da apostila, que revela o assassinato de indígenas, que foi as bandeiras. Eu gostei dessa imagem porque ela revela a violência com que os bandeirantes adentraram rumo ao interior do nosso território. Eles usavam, inclusive, armas de fogo para matar indígenas que se recusavam a ocupar a função de escravos. Além das armas de fogo, outro motivo para a morte de muitas populações indígenas foram as doenças trazidas pelos bandeirantes e que afetaram a saúde dos indígenas que não estavam acostumados a elas. Eu quero também que você lembre, e isso é uma coisa que nós falamos desde o momento que falamos da invasão dos portugueses, que essas terras que foram desbravadas pelos bandeirantes já estavam ocupadas por populações indígenas. Então não eram terras onde não moravam ninguém. Eram terras onde populações indígenas mantinham o seu território, mantinham a sua moradia, tiravam daquelas terras a sua alimentação, praticavam as suas rotinas de higiene. O que eu quero que você também saiba que, além da dominação de populações indígenas, além da violência e do assassinato de populações indígenas, os bandeirantes também tinham a intenção de destruir espaços onde negros que fugiam da escravidão se organizavam, como o Quilombo dos Palmares. Num segundo momento das bandeiras, os bandeirantes invadiram este quilombo, que fica numa região do atual estado do Alagoas, e era um local onde negros fugidos da escravidão ficavam para se organizar e lutar contra a escravidão. Então os bandeirantes, em seu caminho de desbravamento, deixaram mortos indígenas e também pessoas negras. Eu quero, claro, relembrar para você da última aula que as bandeiras foi um movimento importante para a colonização do nosso território. Eu quero lembrar você que cidades como a cidade de Campinas só começaram a existir por conta da colonização iniciada pelos bandeirantes. Não é porque algo que aconteceu no passado foi importante que também não teve seu lado negativo. Então, nessa aula, nós estamos mostrando para vocês o lado negativo das bandeiras, que foi a destruição de populações indígenas, destruição de espaços de vida de escravos que fugiam da escravidão e também, como nós vimos na última aula, os bandeirantes mantinham vivos indígenas que eles usavam em seguida como escravos. Já que falamos do interesse de bandeirantes em escravizar índios, podemos falar agora do grande conflito entre bandeirantes e jesuítas. Esse conteúdo está lá na página 231 da apostila. Você sabe que logo que os portugueses
invadiram o território brasileiro, junto com eles trouxeram representantes da religião católica, que naquela época as pessoas não podiam ter outra religião. A religião católica fazia parte do Estado português, então as colônias portuguesas, o Brasil era uma delas, também tinha que seguir a fé cristã. Então, um dos grupos católicos que vieram ao Brasil foram os jesuítas. Os jesuítas, diferentemente dos bandeirantes, não aceitavam que os indígenas deveriam ser escravos. Para os jesuítas, o índio era alguém que precisava ter a sua alma salva. E o indígena só teria salvação se ele seguisse a fé cristã, aprendesse a ler e a tocar instrumentos que faziam parte da cultura europeia da época. Então, para o jesuíta, o índio poderia fazer parte da sociedade desde que ele aceitasse a fé cristã. Já os bandeirantes viam o índio como alguém que deveria ser escravizado para atingir aos propósitos dos bandeirantes, que eram a colonização do território e a descoberta de minas de metais preciosos. Os indígenas que eram ensinados pelos jesuítas eram mais interessantes aos bandeirantes. Por quê? Porque eles poderiam ser escravos melhores, já que eles conheciam o idioma que os europeus falavam. Eu quero que você saiba que os jesuítas foram expulsos do território brasileiro porque eles não seguiam os interesses de Portugal. No começo das bandeiras, os interesses dos portugueses eram os mesmos dos bandeirantes. Então, Portugal concordava que os indígenas poderiam ser escravizados para ajudar nas bandeiras. E como os jesuítas não concordavam com esse propósito, eles acabaram sendo expulsos por Portugal. Outro motivo também é que os jesuítas, quando eles fundavam uma aldeia, que era um local onde eles ensinavam para os índios a fé cristã, eles não davam mais muita importância para enviar impostos e seguir as regras do governo português, e isso deixava o governo português muito incomodado. Eu espero que você tenha gostado de aprender tudo que nós aprendemos esse ano no conteúdo de história. Não deixe de estudar a história do nosso país, porque conhecer a nossa história é uma forma de entender as coisas que acontecem agora no presente.